A paz de Cristo, meus amados, Deus abençoe sua vida poderosamente nesse dia. Que a bênção dos céus esteja sobre a sua vida, que a mão do Todo-Poderoso se estenda sobre você, que a graça do nosso Deus Altíssimo esteja de forma abundante sobre sua casa, sua família, seus projetos, seus planos, seu dia de hoje, em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez em busca da plenitude do Espírito Santo de Deus. Esse é nosso 16º dia de jornada e eu quero convidar você, vem pro vídeo. Então, meus amados, hoje 16º dia, eu quero compartilhar com você uma palavra que é extremamente importante para uma busca em prol da plenitude de Deus. Quando nós falamos de busca pela plenitude de Deus, normalmente nós vamos pensar em entrega em oração, em jejum, em tudo isso, e tudo isso está certo. Essa rendição, tudo que nós já falamos nos dias que se passaram. Porém, é muito importante nós compreendermos a graça de Deus. Você não vai conseguir viver a plenitude sem compreender a graça. Nessa semana que nós estamos falando sobre a suficiência de Deus, sobre Deus ele ser suficiente na nossa vida, é muito importante nós entendermos que a graça de Deus é um critério importantíssimo. Na verdade, importantíssimo não é a palavra, diminui, né? A palavra importantíssimo diminui o que é a graça. A graça ela é imprescindível na vida de uma pessoa que deseja buscar a plenitude de Deus. Porque o homem, ele é falho. Existe a tendência natural. Paulo disse: quem me livrará do corpo desta morte? Paulo está falando de uma luta constante dele contra ele mesmo. Uma luta travada dele contra o homem natural, o homem espiritual, mas que havia um homem carnal preso a ele. E ele se utiliza de uma analogia como de alguém que está carregando um cadáver junto às suas costas. Ele diz: quem me livrará do corpo dessa morte? Porque é como se eu caminhasse em espírito, mas eu vivesse carregando um cadáver. Porque o homem é falho. E você não vai conseguir alcançar a plenitude de Deus se você não compreender isso. Por quê? Porque todas as vezes que você pender para o seu lado natural, embora isso que nós vamos falar hoje não é um atestado para o pecado, não, isso que nós vamos falar hoje não é um incentivo para nós errarmos, para nós nos desviarmos daquilo que Deus nos falou, de maneira nenhuma. Porém, a graça de Deus, ela se manifesta para que nós possamos compreender que mesmo diante das nossas falhas, nós não somos separados de Deus. Mesmo diante da minha falha, eu posso continuar buscando a plenitude do Espírito. Para isso eu quero usar o texto base de 2 Coríntios capítulo 12, que vamos ler no verso 6, que diz assim: no entanto, se eu quisesse me gabar de mim mesmo, isso não seria uma loucura, porque estaria dizendo a verdade, mas eu não me gabarei, pois quero que a opinião que as pessoas têm a mim se baseie naquilo que me viram fazer e me ouviram dizer. Mas, para que não ficasse orgulhoso demais, por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa. Na verdade, aqui a tradução que eu mais gosto é: eu recebi um espinho na minha carne, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Eu comentei aqui, né, que aqui ele já traduz por uma doença, e nós podemos entender que era uma doença que Paulo tinha, mas não necessariamente.
Não se sabe ao certo o que era o espinho na carne de Paulo. Talvez esse espinho na carne de Paulo pudesse ser esse corpo da morte que estava preso a ele. Essa luta constante para não cair. Essa luta constante para não fazer aquilo que nós não queremos fazer. Porque a Bíblia fala, o próprio Paulo diz que nós temos uma tendência a fazer o que não queremos e deixar de fazer o que queremos. Ou seja, o que o meu espírito quer, eu muitas vezes não consigo fazer. Isso não é um atestado, como eu disse. Isso não é uma desculpa para eu me jogar nas cordas e dizer, não tem como. Não tem como sim. A graça, ela está à disposição daqueles que tropeçam na caminhada, para que eles possam se levantar, se reerguer e começar de novo. A graça está à disposição daqueles que estão fracos, daqueles que estão abatidos, daqueles que estão lançados pelo caminho. E a palavra, ela é clara em dizer, porque o meu poder, ele é mais forte quando você está fraco. O poder de Deus, ele se manifesta de uma forma mais excelente nas nossas fraquezas. Por isso, portanto, eu me sinto feliz em me gabar das minhas fraquezas, diz Paulo, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, com os insultos, com os sofrimentos, as perseguições, as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Porque quando eu perco toda a minha força, então eu tenho a força de Cristo em mim. Eu quero que essa palavra hoje para ti, ela seja uma palavra de fortalecimento, indiferente do que você estiver passando. Talvez você está passando por um momento de doença, como pode ser o espinho na carne de Paulo. Talvez você está passando por momentos de afronta. Talvez você está passando por um momento de perseguição. Quem sabe você está passando por um momento onde você tropeçou, onde você escorregou no caminho. E logo vem aquele pensamento de desistência, logo vem aquele pensamento de eu nunca vou vencer esse ciclo. Mas o Espírito Santo, ele manda falar ao teu coração aqui nesse dia. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa na tua fraqueza. O Espírito Santo manda dizer, a minha graça, ela te basta. Por quê? Porque Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Nada está perdido. Nada se perdeu porque as coisas não saíram exatamente como planejamos no Espírito. Somos carnais, somos pessoas tendenciosas ao pecado. Porém, a graça de Deus, ela se aperfeiçoa na nossa vida. Que você possa receber essa palavra hoje e entender que os grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, tiveram momentos difíceis, tiveram momentos de fraqueza, tiveram momentos de debilidade, tiveram momentos onde pensaram em desistir, tiveram momentos onde o diabo os incriminou. Porém, a Bíblia diz, filhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado. O problema não está em cair, o problema está em permanecer prostrado. Se hoje você está passando por um momento de fraqueza, a graça de Deus te cobre e o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eu quero orar contigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, Pai amado, Deus, nós entramos à Tua presença, Senhor Jesus, nesse dia. E a Tua palavra, Pai, ela é muito pontual hoje, Deus. Porque ela vem falar acerca das nossas fraquezas. E da necessidade de nós nos reerguermos se quisermos buscar a plenitude. Se quando tropeçamos no caminho, Pai e amado, não ficarmos para trás. Então eu oro hoje por esta vida que está vivendo um tempo de fraqueza e debilidade, seja ela qual for. Se hoje talvez essa pessoa está vivendo um tempo de fraqueza emocional, um tempo de fraqueza espiritual, um tempo de fraqueza física, se a vontade hoje é não sair do quarto, se a vontade hoje é largar tudo, essa pessoa, Pai, que não consegue romper este ciclo, aonde ela volta sempre para o mesmo lugar. Por quê? Porque carrega com ela um cadáver, o corpo da morte. Mas a Tua graça nos basta.
A tua graça nos basta. E o teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Pai, eu oro e eu abençoo essa vida hoje. E eu ministro a tua graça se derramando em prol de um novo tempo. Em prol de um novo tempo. Assim como a tua palavra diz, lembra onde tu caiu e volta lá. O detalhe dessa palavra não está no voltar. O detalhe dessa palavra está na capacidade que o Senhor nos dá de nos levantarmos todas as vezes que nós tomamos o caminho errado. Obrigado, Deus, pela tua graça. Obrigado pela cruz, Pai. Obrigado porque tu continuas sendo suficiente, Pai, nas nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque tu continuas, Senhor Deus, insistindo em nós, Pai. Obrigado, Jesus, porque tu não desiste. Obrigado, Senhor. Nos perdoa, nos aperfeiçoa, nos molda, nos guia, nos levanta e nos impulsiona em busca da plenitude do teu Espírito. Em nome de Jesus. Assim nós oramos nessa hora, para a glória do teu nome. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Que a bênção do céu seja sobre você, em nome de Jesus. Fique em paz.